Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Se você não já se inscreve, ativa o sininho pra sempre que eu postar vídeo novo você receber. Hoje é dia 30 de junho. Buguei agora. É que o meu celular tá em espanhol, gente, ó. E aí eu buguei na hora de falar, ó. 30 de junho, tá vendo? Mas enfim, hoje é dia 30 de junho. Agora são 10h03 da manhã. Hoje é... Que dia que é hoje? Hoje é sexta. Hoje é sexta-feira, tá? E eu vim gravar um pouquinho da rotina pra vocês. Eu tenho bolo pra entregar no final de semana. E também eu tenho que finalizar uns pães de mel hoje e fazer mais pão de mel pro aniversário da minha mãe, gente. O aniversário da minha mãe é no domingo. Hoje é sexta. E pra variar, obviamente, eu que vou fazer tudo, né? Bolo, docinho, vai ter pão de mel também na festa. Então eu quero gravar pra vocês esse passo a passo de tudo que eu vou fazer, já que eu tava sumidinha aqui do canal, né? Então eu quero aproveitar esse momento e gravar pra vocês um pouquinho dos doces do aniversário dela, tá? Então hoje eu vou começar, se tudo der certo, eu vou começar a fazer os pães de mel, que eu vou fazer mini pão de mel pra pôr na mesa, tá? Aqueles pequenininhos na forminha zero. E aí, só que eu tenho um doce pra fazer de encomenda hoje também. E tenho bolo pra prensar hoje, tenho pão de mel pra finalizar que já estão encomendados da pronta entrega que eu tô fazendo. Então assim, gente, tem bastante coisa pra fazer. E eu já acabei acordando um pouco tarde hoje porque tá frio. E eu não consigo acordar cedo no frio, vocês me julguem. Mas dá tudo certo no final. Tô aqui passando um protetorzinho só pra proteger a pele aqui do frio, que tá batendo bastante vento. E aí, o que vai acontecer? Eu comprei as minhas forminhas de pão de mel, umas outras que eu comprei nova, na doceria. E eu acabei comprando o tamanho errado. Então, como eles já me conhecem lá, eu sempre vou lá, eles conseguem meio que trocar pra mim os tamanhos, sabe? E aí eu vou lá agora, que tá cedo pra não pegar tanto trânsito aqui pra cima. E aí eu vou pedir pra eles trocarem pra mim, vou passar pra comprar morango e abacaxi, tá? Eu vou mostrar pra vocês as forminhas que eu comprei, pra vocês terem noção em relação ao tamanho, que veio o tamanho errado, que eu comprei o tamanho errado, na verdade. Faz tempo que Baobá não aparece, mas Baobá tá aqui no meio da minha cama que tá bagunçada. Né, minha criança linda? Tá aqui, mamãezinha, tô aqui deitada na sua cama, recebendo um carinho no focinho. Ela tá enorme, nossa gorducha. E tá aqui só querendo subir no meu pijama, que eu conheço a peça, né? Não sobe em mim não. Vou lá mostrar pra vocês a forminha que eu comprei errado. Baobá já deu oi. Ó, gente, aqui no ateliê já lavou a louça ontem. A moça veio aqui em casa pra fazer faxina. Aí tinha só a batedeira e as forminhas, ela lavou pra mim. O resto já tinha lavado. As forminhas que eu utilizo é essa daqui, tá vendo? Eu achava que era número 1, porém, ela tem 6 aqui na parte de baixo, gente. Então, ela não é a número 1, porque a número 1, vou mostrar pra vocês. Ó, gente, essa daqui que é a número 1, tá vendo? Número 1, diâmetro 5x3. E aí eu fui ver aqui, ela é menor, ó. Tô com uns panos aqui pra guardar. Mas, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês que essa daqui é maior. Então eu acho que ela é a número 2. Ó, tá vendo? Parece muito igual, né? Tanto que até comprei essa daqui, mas quando eu fui ver depois, essa aqui ela tem 6. Então, eu vou levar pra trocar essa, porque eu quero ver se eu encontro desse tamanho. E essas daqui são as pequenininhas que eu comprei, que é a número 0, tá? Paguei R$12,30 em 12 unidades. Ela é a número 0 pra fazer literalmente mini pão de mel, que é justamente eles que eu vou fazer aqui pro aniversário da minha mãe, tá? Então, tô aqui com esses e com essa aqui que eu vou trocar, tá? Vou ver se... Eu vou até levar essa aqui junto pra ver se eu consigo achar. E aí eu vou comprar abacaxi, morango e trocar essas forminhas. E preciso pegar caixa também, que acho que as minhas caixas de doce acabaram, não tem mais nenhuma aqui. Preciso comprar caixa de doce também. Tem uma aqui, mas é uma só, então eu vou precisar comprar. E aí eu vou lá e aí quando eu voltar eu mostro pra vocês, tá? Porque a gente tem pão de mel pra finalizar, ó. Já fiz as massas ontem, elas estão aqui. É só literalmente rechear, cortar, rechear e banhar. Gente, voltei agora da loja, levei até uma régua pra ter certeza. E ainda levei o meu também, a minha forminha de pão de mel. E realmente, gente, é a forminha número 2, tá vendo? Ó, eu jurava que era 1, não sei porque eu coloquei na minha cabeça que era 1. Mas não era 1, é porque parecia muito, né? E aí eu paguei um pouco caro nessa, porque eu fui trocar e só tinha de fundo removível, vocês acreditam? Aí eu tive que comprar de fundo removível, né? Eu não queria de fundo removível porque era mais caro e não tem necessidade. Mas como só tinha essa e eu não ia deixar meu dinheiro lá, então troquei pela fundo removível e ainda tive que pagar a diferença dessa
bendita aqui, mas tá bom. É forminha pão de mel número 2, alto, fundo falso, 12 unidades. Foi 32 conto, essa daqui. Nessa daqui eu tinha pagado 21,30. Olha a diferença, porque é fundo removível, eu nem queria, mas tudo bem. E aí eu comprei aqui, ó, essa daqui mesmo, tamanho certinho, tá vendo? Ó, agora vai. E a altura também é a mesma, aqui. Aqui tá embalada, não dá pra ver, mas a altura é a mesma. Mas é isso, gente, eu comprei aqui a forma de pão de mel. Não vou fazer pão de mel hoje, era pra ter usado ontem, né? Mas eu comprei errado. Mas pelo menos já tá aqui. Agora eu já vou colocar recheio na panela mexedora e já vou guardar essa louça aqui pra tirar essas ondas aqui, tá? Então primeiro mexedora e depois guardar a louça. Bom, gente, então bora lá começar aqui nossa rotina. Eu não gosto de gravar o vídeo e demorar muito tempo pra narrar, porque depois eu esqueço o que aconteceu no vídeo, ou o que eu falei, enfim. Então eu vou tentar me recordar aqui junto com que eu gravei esse aqui, né, e eu não tinha editado ainda ele, né, que era do aniversário da minha mãe. Enfim, aqui nessa panela eu coloquei o recheio de Nesquik pra fazer, que não era recheio, na verdade, né, era brigadeiro de enrolar. E sim, gente, eu coloco o leite em pó, porque o leite em pó, ele dá uma estrutura diferente nesse brigadeiro de leite, brigadeiros Nesquik, tá? Então, quando vocês forem fazer, coloquem uma colherzinha, não altera o gosto, não sobressai o gosto ali do leite, enfim, e dá uma estrutura melhor no brigadeiro de vocês, de moranguinho, Nesquik, bicho de pé, não sei como que vocês preferem chamar por aí, tá? Então, eu coloquei aqui 2 leite condensado, coloquei uma colher de leite ninho, eu coloquei as colheres de Nesquik, coloquei meu creme de leite e um pouquinho de corante rosa pra intensificar ainda mais a cor desse meu brigadeiro, né, de bicho de pé, e depois eu já coloquei na panela aí pra mexer, tá? Diluí bem, né? Dissolvi bem, depois já coloquei pra mexedora fazer o trabalho dela e ela já ir mexendo o meu brigadeiro de enrolar. E vocês que sempre me perguntam em relação à mexedora, se eu não me engano, a minha tem 28 centímetros, tá, gente? E ela mexe a partir de uma receita. Eu sempre gosto de colocar na boca maior ali do meu fogão em fogo médio pra alto. Depois aqui eu já vim pegando toda essa loucinha pra ir guardando, pra já ir livrando aí a minha pia, né, pra poder começar de fato a trabalhar, mexer as massas, enfim, gente, eu gosto muito de trabalhar nessa parte da pia aí, eu achei o meu cantinho ideal, digamos assim, né, então eu sempre venho ali guardando os meus potes que eu deixo já lavadinho no dia seguinte, e aí quando chego no ateliê pela manhã é só guardar tudo, que tá tudo limpinho, fica muito mais prático. E, gente, eu acho engraçado que eu recebi um comentário aqui esses dias no YouTube falando assim, ai, ela é muito organizada, mas eu não conseguiria e eu não teria paciência pra trabalhar dessa forma. Gente, eu não consigo e não tenho paciência em trabalhar na bagunça. Eu sou totalmente diferente, que se eu não mantenho a minha organização no ateliê, o meu trabalho ele não flui. Eu fico super perdida no que eu tenho que fazer, o que eu já fiz, aí fica aquela bagunça, depois no final do dia tá aquela pilha de louça pra lavar. Então eu não funciono na bagunça, não funciono no acúmulo de coisas, eu gosto de pegar já ir guardando, pegar já ir limpando, porque depois no final fica menos sobrecarregado pra mim ter que limpar, né? E pra mim ter que lavar aquela montanha de louça que por mais que eu vá já limpando, ainda às vezes fica a montanha de louça e eu fico muito mais organizada na minha produção. Então, sério, tipo, é sensacional você trabalhar num ambiente limpo e organizado, porque eu não funciono na bagunça. E aí depois que eu organizei tudo aí a pia, né, gente, eu peguei já pra esterilizar ali um morango, eu coloco ele na água, coloco umas gotinhas do sanitizante que eu utilizo ali nas frutas, legumes, verduras, enfim. E aí eu ponho um pouquinho na água do morango, e aí ele já vai ali sendo higienizado. E aí eu já peguei também pra cortar um abacaxi que a gente tinha que cozinhar pra fazer um recheio ali de abacaxi pra bolo. Antes eu não tinha essa opção de recheio no meu cardápio, gente. Na verdade eu tinha, mas ela não ficava meio que exposta, né? Que é o recheio de ninho com abacaxi. E depois que eu coloquei essa opção de realmente ter ali um recheio de ninho com abacaxi, sai muito. Os clientes pedem demais. O de ninho com abacaxi, que de certa forma é uma combinação muito gostosa, né? Imagina você comer um bolo bem geladinho, com massa branca, com recheio de ninho, com abacaxi cozido no meio, sério, fica sensacional. Então, depois que eu coloquei essa opção no cardápio, os clientes pedem bastante, é um sabor bem neutro, não fica enjoativo, é refrescante, então é uma opção bem legal de ter aí. E aí, gente, eu venho cortando meu abacaxi aqui, eu gosto muito de cortar com a faca de pão, porque tem a serrinha, é muito mais fácil. Eu, geralmente, quando eu vou cortar abacaxi, eu arranco metade do abacaxi, então, com a faca de serra, além de não correr o risco de eu machucar toda a minha mão, né, de escapar, enfim, fica depois mais fácil de cortar também aí
o meu abacaxi, né, de picotar. E aqui, basicamente, eu não coloco muita coisa na hora de cortar o abacaxi, não, né, de cozinhar. Eu ponho só água, ou nem coloco água, na verdade. É que eu olhei pra água e eu falei água, mas eu coloco só açúcar e o abacaxi. Não coloco mais nada, porque ele já solta bastante água na hora do cozimento. E, gente, enquanto eu corto aí, duas coisas. A primeira, não liguem pra minha voz, porque eu estou com a minha rinite atacada. Então, eu tô com essa voz meio fanha de nariz escorrendo, enfim, tá péssima. Mas eu preciso narrar esse vídeo pra vocês. E outra coisa, esse vídeo que eu tava gravando foi nas vésperas do aniversário da minha mãe, né? E como vocês sabem lá, quem me acompanha pelo Instagram e tudo mais, que meu tio faleceu e a gente não fez aniversário, como eu já tinha esse compromisso com vocês, que eu falei que eu ia, né, gravar todo o passo a passo, e de certa forma faz um pouco de parte da minha rotina também, por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Não tô postando porque eu estou sem conteúdo, é porque de fato eu já tinha prometido pra vocês, então eu acho importante ter esse meu compromisso com quem me acompanha e quem gosta de mim e tá ali pelo meu conteúdo também, tá? Enfim, vamos voltar aqui pro vídeo agora, depois de esclarecer algumas coisinhas, né? Eu já tinha cortado o abacaxi, já tinha colocado o açúcar dentro da minha panela, tudo certinho, agora bora levar pro fogo. E enquanto isso, o meu recheio... Ai, não é recheio, gente, meu Deus do céu, meu brigadeiro de Nesquik tava ali mexendo. Enquanto isso, eu já vou limpar essa bagunça aqui que eu fiz, que eu jogo tudo dentro da pia pra depois limpar. Vou jogar fora essas coisas aqui e aí eu já vou também pegar o pão de mel pra rechear, tá? Nesse meio tempo. E novamente temos ele, o mais falado, o mais amado, ou o mais temido de muitos e amados por outros, pão de mel. Gente, depois que eu comecei a fazer pão de mel, eu estou viciada em fazer pão de mel. É simplesmente isso, entendeu? Não tem outra justificativa a não ser isso. Eu tô amando muito fazer, muito, muito mesmo. E eu tô fazendo toda semana, né? Tanto que durante as rotinas vocês sempre estão vendo que tem pão de mel. Porque justamente, gente, eu estou fazendo toda semana. Então tá fazendo muito parte da minha rotina o pão de mel presente. Então todo vídeo, nesses últimos vídeos praticamente estão tendo pão de mel aqui pra vocês. Inclusive essa receita desse pão de mel já tem aqui no canal também, pra vocês reproduzirem, tá? Então já tá por lá também, façam que dá super certo, ela fica maravilhosa, vende muito. A minha eu faço na forminha número 2, ela tem mais ou menos 5,5, 6 de diâmetro e mais ou menos 1,5 de altura, tá? E os valores que eu vendo, gente, eu vendia R$5, né? E aí agora eu mantive o preço fixo de R$6, tanto de prestígio como o de doce de leite. E aí, vocês estão vendo que a minha massa já estava pronta, porque eu assei no dia anterior, né? E eu gosto bastante de fazer esse processo, porque é o tempo da massa descansar e tudo mais. Ela não resseca, só vai ressecar essa massa se você deixar ela passar o tempo dela de forno, né? E aí, ela vai, de certa forma, ali acabar ressecando um pouquinho. Mas se você não deixa passar esse tempo, tira no tempo certo e armazena ela assim também, fechadinha, ela dura que é uma beleza, tá? Tem uma validade muito boa. E aí eu gosto de fazer assim, eu faço todas as massas em um dia, porque me demanda mais tempo, né? É mais trabalhoso. E aí eu deixo ela esfriar, tudo certinho, ela cria estrutura, e aí no dia seguinte, igual vocês estão vendo aí, eu pego pra cortar, e aí geralmente eu já pego, corto, recheio e banho todos eles. Gente, já lavei aqui a panela e já tô colocando mais brigadeiro pra fazer. Aqui é 2 receitas também de brigadeiro tradicional, tá? Então tem 2 leite condensado e eu vou colocar 2 cremes de leite. E eu gosto de colocar 2 colheres aqui de chocolate em pó pra cada caixinha de leite condensado, tá? Já lavei a panela aqui rapidinho pra poder colocar. Você pode fazer esse processo de misturar o chocolate em pó diretamente no creme de leite, tá? Que ele dissolve com mais facilidade. É que eu já tô tão acostumada e aí eu vou tão direto já no leite condensado que aí eu fico apanhando aqui pra dissolver ele, tá? Mas se você dissolver no creme de leite, ele dissolve mais fácil e não altera em nada a concentração, enfim, fica a mesma coisa, tá bom? Eu sempre tomo um banho de chocolate em pó, vocês já até sabem, né? Porque eu vivo me sujando de chocolate em pó na hora que eu vou misturar aqui assim, mas tem que mexer com calma, e calma é uma coisa que eu não tenho, né, paciência. Mas enfim, gente, ó, misturei aqui esse tempo que eu estava hablando com vocês, misturou certinho, agora eu vou colocar aqui o creme de leite, coloco essas duas aqui, tô usando da CCGL. O único ponto ruim que eu acho da CCGL é o fundo da caixinha, porque ela não é aquela caixinha que abre ali embaixo, sabe? Ela é assim, ó, inteiriça. E aí não tem como a gente abrir pra tentar tirar todo o creme de leite aqui de baixo. Aí tem que sair espremendo a caixinha. Vou colocar o segundo aqui e agora eu vou misturar isso aqui, montar a panela de novo
e já vou levar pro fogo pra mexer. Gente, aqui eu gosto muito de usar esse doce de leite que eu já falei pra vocês, né, que é o da Frimeza. Aí eu comprei esse pote de 4 quilos lá no Atacadão, que tava menos de 100 reais, tava valendo a pena devido ao valor que já é ele mesmo naturalmente, né, digamos assim. E aí eu gosto bastante desse aqui da Frimeza, porque ele não tem amido, a concentração de ingredientes dele é bem legal. Eu já tinha falado isso pra vocês em outro vídeo do pão de mel. E eu acho que vale super a pena o custo-benefício, o sabor, ele é firme, né, não é aquele pão de mel líquido, aquele pão de mel não, aquele doce de leite líquido que você coloca no pão de mel e ele sai vazando. Ele é bem líquido, bem é bem consistente, não é líquido. E aí eu comprei dele, tá, eu comprava do pequenininho, agora eu comprei o grande. Vou tentar abrir aqui pra mostrar pra vocês como que ele é dentro. E aí agora a gente já vai pegar pra rechear os nossos pães de mel, tá, ó. Ele é bem consistente. Ele é bem consistente, gente, ele é bem escurinho também. Eu particularmente gosto bastante do sabor dele, tá? Tanto pro docinho de churros, até mesmo pro pão de mel. Deixa eu aproximar pra vocês verem aqui um pouquinho. Olha como ele é bem brilhoso, esse doce de leite, ó. E bem consistente, ó. Que maravilha. Isso aqui pra rechear pão de mel é perfeito. Sabor bem gostoso. E a cremosidade dele, ele é bem... Além de ser bem cremoso, ele é bem consistente também, ó. Aí eu gosto de rechear com ele, vou passar pra manga de confeitar, que pra mim fica mais fácil. E vou começar a pesar aqui os nossos recheios dos pães de mel. Bom, gente, então começando aqui agora a rechear os pães de mel. Já venho passando aqui pra manga de confeitar, porque eu acho muito mais prático. É um serviço ali que fica mais rápido e mais limpo, digamos assim. E aí, seguinte, gente, sim, eu venho pesando a quantidade do recheio dos pães de mel. Eu ponho ali 30 gramas de recheio, tá? E eu gosto de vir pesando pra manter meio que um padrão mesmo, mas vocês vão ver que em alguns outros vídeos eu fiz sem pesar, mas porque olhando assim a gente já consegue ter uma base também. Então quando a minha rotina tá muito corrida, que eu não tenho tempo de pesar, eu faço no olho, mas porque eu já sei aí mais ou menos uma quantidade que eu tenho que colocar pro meu recheio ficar padronizado ali na quantidade que geralmente eu coloco, tá? E aí, quando eu tô com a rotina um pouquinho mais tranquila, que é possível de pesagem, aí eu peso, tá bom? Mas vocês vão ver aí que conforme o tempo for passando, vocês vão conseguir já meio que padronizar melhor esse recheio de vocês em relação à quantidade, enfim, tá? Gente, já recheei aqui todos os nossos pães de mel. Ó como que eles ficam. Volto a falar pra vocês que esse doce de leite ele é muito saboroso e muito gostoso. Já recheei todos, agora eu vou derreter o chocolate. Aqui eu tenho 1 quilo de cobertura, tá? Esse daqui, inclusive, é muito bom. Também indico pra vocês que é no sabor de avelã, gente. Fica surreal de gostoso o pão de mel com ele, tá? Aí eu uso ou ele ou ao leite mesmo na Top Gotas. E aí eu vou derreter aqui 1 quilo de chocolate na derretedeira. Vou pegar até uma colher aqui agora. Vou levar pra derreter, pra depois a gente já pegar e banhar todos esses pães de mel tudo de uma vez. Chocolate derretido, já tinha preparado a minha bancada de trabalho ali, né, com o papel manteiga na minha forma. Eu utilizo as formas que eu asso bem casados, gente, pra poder colocar eles em cima, que fica bem mais fácil também. E aí ela já vou banhando e já vou finalizando eles, colocando em cima do papel manteiga pra ele poder ir secando. Aí esse processo eu gosto de fazer com luva, que eu acho que fica mais fácil pra mim. E aí, a moto passando, não sei se pegou de fundo, mas a luva que eu uso é a da Vabene, tá? A Viniflex. E aí eu só jogo meu pão de mel aí dentro, venho com o garfo da Blue Star e venho retirando o excesso dele ali. E aí com isso, gente, vocês veem aí que eu passo ainda na forma, né? No próprio recipiente que eu derreto o chocolate, eu tiro o excesso da parte de baixo, pra não ficar com muito chocolate. Mas percebam que eu não faço essa melequeira toda em todos os lados do pote, né? Eu tiro justamente pra tirar esse excesso apenas em um lado, que é esse daí que vocês estão vendo nesse momento. Porque aí fica mais organizado também na questão de, tipo, sei lá, eu melar minha mão, passar a mão e sair melecando toda de chocolate, sabe? Então eu prefiro manter também o pote ali mais limpo, que aí eu não fico melecando a mão toda hora
E eu não gosto de ficar melecando a mão toda hora. E aí eu venho tirando o excesso ali do chocolate naquela lateral. Aqui eu tô utilizando esse garfo, né, que é do kit de banhar da Blue Star, que vem o garfo, vem a conchinha e vem um outro também que é de cone trufado. Esse garfo é simplesmente maravilhoso pra você banhar. Eu não sei que raio que eu fiz no meu, que eu consegui quebrar a perninha, gente, tô muito triste porque eu quebrei esse meu garfo. E assim, ele era uma mão na roda pra mim, eu me acostumei muito a banhar com ele. Então, nos próximos vídeos aqui do canal, vocês vão ver que eu tô tendo que fazer uma gambiarra com o próprio garfo mesmo de cozinha, porque eu tô sem esse meu da Blue Star, mas assim, invistam nele, você que vai querer, né, tem uma facilidade maior pra banhar, invista nele porque ele é muito tranquilo de você pegar o pão de mel, ele tem um tamanho maravilhoso, né? De aderência ali na parte de baixo do pão de mel, ele não cai, enfim, fica maravilhoso. E aí, esse processo de banhar, vocês percebam que eu gosto de vir fazendo assim tudo de uma vez, né? Porque a cobertura ela começa a endurecer, a esfriar, digamos assim, né? Ela começa a ficar mais grossa. Então, fica mais chatinha de você conseguir banhar os pães de mel. Então, eu aproveito que ela tá ali, ó, bem fluida, tá fácil de manusear, que aí é só enfiar o pão de mel ali dentro e banhar ele de fato, que aí eu já pego pra banhar todos eles de uma vez, sabe? Porque se eu não faço esse processo assim que eu derreto a cobertura, depois ela vai endurecendo, vai engrossando e vai ficando chata de banhar. Gente, nesse momento eu pego pra dar o acabamento do pão de mel, tá? Então eu venho aqui fazendo essa parte da rebarbinha dele. Só que aqui eu fiz ao contrário, porque geralmente eu gosto de fazer primeiro os arabescos na parte de cima, e aí depois eu venho fazendo esse acabamento com a tesoura na parte de baixo, porque aí se ficar com algum dos arabescos ainda, né, que fique na lateral do pão de mel, eu ainda consigo ir tirando com a tesoura também. Então nesse caso, vocês viram aí que eu fiz de alguns, mas acabei, né, vindo finalizar ali a parte do arabesco depois, né? Tinha tirado esses daí pra poder ir separando já. E aí, por fim, eu acho que eu fiz foi tudo. Por isso que eu falo pra vocês que eu não gosto, às vezes, de gravar e depois narrar depois de muito tempo, gente. Porque eu jurava que eu tinha feito os arabescos junto aí, no momento. E por fim eu só dei o acabamento com a tesoura mesmo. E gente, em relação ao o pão de mel, aquele insuflado, né, que é o na forminha da BWB, que aí não precisa dar esse acabamento, eu não gosto, tá? Eu gosto de fazer ele banhadinho assim mesmo, e aí depois eu venho dando um acabamento com a tesoura, não gosto de fazer ele na forma, acho bem mais trabalhoso ao meu ver, tá? Eu não curto. E agora aqui eu venho fazendo os detalhes da parte de cima,
tá? Eu chamo de arabesco, gente, eu não sei se é arabesco mesmo, mas eu chamo assim, esses detalhezinhos, tá? E aí eu só derreto o chocolate fracionado, coloco dentro de um saquinho mesmo, pode ser até um saquinho de polipropileno, esses mesmos que a gente geralmente embala, sabe, o pão de mel, ou até mesmo um saco de confeitar. Eu gosto do saquinho de polipropileno porque aí depois que eu termino de usar, eu jogo fora, tá? Porque eu não fico lavando que depois ele endurece, tudo fica horrível de tirar. Então eu corto a pontinha dele bem fininha, pra vir fazendo acabamento em cima, ficar mais delicado. E aí eu faço isso, todo esse processo nos de sabor de doce de leite. E eu faço isso em dois sentidos, tá, gente? Eu faço ele assim, deitadinho, depois eu venho fazendo ele em pé também. Eu acho que eu gravei pra vocês só nesse sentido deitado, mas o em pé eu também faço. E agora chegou o momento de embalar os pães de mel, depois que eles já estavam com os arabescos na parte de cima, já estavam com os detalhes também da lateral feitos. Gente, eu uso esse saquinho de 11 por 20, eu gosto muito de usar esse de abelhinha, acho que virou a minha marca registrada das embalagens de pão de mel. No sabor de prestígio eu não faço os arabescos em cima, tá? Eu ponho só o coco mesmo, e aí no de doce de leite eu utilizo os arabescos pra diferenciar. E aqui, gente, o ideal depois que você tá com o chocolate feito, sua trufa, por exemplo, seu doce personalizado de chocolate, o ideal é você manusear ele com luvas para evitar que fique a marca da sua digital, né, no chocolate, porque ele marca muito fácil. Mas nesse processo de embalar os pães de mel, eu não consigo fazer de luva, porque eu sinto que ele escorrega muito, eu não consigo sentir essa parte do saquinho, sabe? Do saco de celofane, de colocar o pão de mel dentro do saquinho é muito ruim também, então eu acabo não fazendo de luva. Eu faço só com a mão bem higienizada mesmo, pegando o pão de mel para embalar, mas eu tento evitar o máximo possível de ficar entrando em contato, de ficar pegando, manuseando o pão de mel, sabe? Eu só abro o saquinho mesmo, pego o pão de mel e tento colocar dentro, manuseando o mínimo possível e pegando o mínimo possível nele também para evitar de ficar marca de digital, que não é legal. Esse saquinho, o tamanho dele eu acho que é o suficiente, fica bem legal, e aí eu faço todo esse processo de embalar todos e depois eu venho fechando com um fecho prático todos eles também. Uma receita de pão de mel me rende mais ou menos umas 24 unidades, se eu não me engano, nesse dia eu tinha feito 2 fornadas, tá? Então foi bastante pão de mel, e aí eu já faço todo o processo de rechear todos de uma vez, igual eu tava falando pra vocês, de banhar todos eles, e aí eu já pego pra fechar todos também. Fiz ali um teste de qualidade pra mostrar pra vocês como que tava esse pão de mel por dentro. Esse daí ele tava meio deformado na hora de banhar ele acabou dando uma escorregadinha. Então sempre que eu aproveito esses pães de mel que sai feio, eu tento não deixar nenhum sair feio, né, gente? Pra não ter meu desperdício. Mas sempre que um sai mais feinho assim, eu pego pra fazer o meu teste de qualidade e com certeza aprovar, porque fica uma delícia. Gente, aqui eu já tô colocando na geladeira pra fazer esse processo de resfriamento dos brigadeiros mais rápido. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, tá? Aqui eu tenho o brigadeiro tradicional mesmo, que ele já tá mais friozinho. Aí eu tenho aqui o de coco, que foi o que eu acabei de colocar aqui na geladeira, que foi o último que saiu. E eu tenho o de moranguinho, que foi o primeiro que a gente fez. E por incrível que pareça, o de brigadeiro tá mais frio do que o de moranguinho. Entendi nada agora, mas tudo bem. Aí eu tô deixando eles aqui, que daqui a pouco eu vou pegar pra poder finalizar esses docinhos aqui. Acabei de prensar 2 bolos, tá? Então aqui tem um bolo de 17 centímetros de ninho com abacaxi. Isso aqui é o chazinho que eu uso no pão de mel, né? Então eu vou deixar aqui porque daqui a pouco eu vou fazer uma massa também pro pro aniversário da minha mãe. E aqui eu prensei um outro bolo também, que é de 11 centímetros de ninho com morango, tá? Então basicamente é isso. E agora, antes de eu pegar os docinhos, eu vou limpar essa baguncinha aqui que eu fiz, né? Que tá uma zona, pra poder começar a fazer os doces do aniversário da minha mãe. Os doces, gente, do aniversário da minha mãe, eu quero trazer em um vídeo separado pra vocês, porque tem bastante coisa, eu quero mostrar tudo certinho. Então, eu vou finalizando esse vídeo aqui, e aí eu já trago dos docinhos da minha mãe, tá? Mas não agora, eu vou finalizar tudo aqui primeiro e depois eu pego pra encerrar esse vídeo e começar o vídeo de fato ali dos docinhos do aniversário dela. Como eu falei pra vocês, eu ainda ia finalizar as coisas aqui antes de finalizar o vídeo pra vocês, né? Então bora lá pesar docinho, que faz tempo que eu não faço esse processo aqui com vocês em vídeo. Comecei aqui, gente, no primeiro docinho que eu tinha pego pra fazer a massa com vocês, que é o de moranguinho, vocês se lembram lá no começo do vídeo? Pois é, eu tinha feito ele no mesmo dia, eu não gosto
de fazer ele no mesmo dia que eu vou pesar e finalizar. Eu gosto de fazer ele um dia antes, mas é que não rolou, não deu tempo, então tive que fazer no mesmo dia mesmo. E aí era pra entregar no dia seguinte, né? Então aqui eu fiz as minhas duas receitas, venho aqui pesando com 15 gramas de massa, porque era apenas o docinho de moranguinho. Não tinha nenhum adicional, por exemplo, de Nutella, alguma coisa em cima, né? Então, pesei 15 gramas de massa. Pra quem caiu de paraquedas aqui no canal, ou esqueceu dessa informação, ou tem curiosidade, os meus docinhos são de 15 gramas com peso final. E aí eu uso a forminha número 5, tá? A forminha de brigadeiro tradicional mesmo, número 5. E a forminha pétala de 3,5, o tamanho dela, tá? Então, vim pesando aí primeiro os meus de moranguinho, que eram 50 unidades. Depois aqui eu peguei pra fazer o meu brigadeiro, tô utilizando aqui o enrolador de doces da Blue Star pra facilitar o meu processo ali de pesagem e tudo mais. Então, vim tirando um pouquinho da massa ali, porque eu gosto de porcionar com menos massa, né, pra ficar mais fácil de manusear. Então, utilizando o enrolador, já vim porcionando aqui também, eram 50 unidades, se eu não me engano, gente. Infelizmente, não vou me recordar agora a quantidade de receitas que eu fiz de cada sabor. Gente, aqui eu já pesei o de brigadeiro e o de moranguinho, falta só o de beijinho, e tava abrindo aqui também algumas forminhas. Mas eu vou dar uma pausa porque eu preciso separar alguns pedidos de pão de mel pra poder organizar. Então eu deixo minhas sacolas tudo aqui embaixo, gente. Eu comprei uns saquinhos, esses aqui assim, tá vendo? Branquinho. Eu não curto muito eles, eu preferia muito o saco craft pra poder mandar os pedidos de pão de mel. Mas, gente, se eu tenho isso daqui... O tanto de saco que tem aqui, eu não vou jogar fora, né, gente? Então eu tô utilizando, não vejo a hora disso aqui acabar pra eu poder comprar o craft e aí os pedidos que saírem de pão de mel eu colocar dentro da sacola craft que fica mais bonita. Mas esses daqui eu não vou jogar fora, então eu coloco aqui nelas, né? E aí eu vou separar aqui alguns pedidos de pão de mel que saíram pra deixar organizado. E aí aqui nos pedidos também eu gosto de colocar alguns cartões, né, ó, de agradecimento aqui, porque aí com isso eu consigo colocar o nome da pessoa e como muito eu tenho que entregar em condomínio, aí eu coloco o bloco também pra não confundir. Gente, separei os pedidos de pão de mel e depois já voltei aqui pra minha produção de brigadeiro, que agora eu tinha que finalizar todos esses docinhos, né? Tá passando uma moto de fundo, não sei se vocês estão ouvindo. Eu nunca sei se vocês estão ouvindo, gente, porque aqui pra mim parece tão alto que eu fico com medo de ficar alto pra vocês também. E às vezes vocês nem escutam a moto passando. Mas enfim, vim finalizando já aqui os meus docinhos. Tô finalizando o de moranguinho. Eu já passo ele no leite em pó, né, igual eu falei pra vocês. Esse docinho ele ia vir sendo carimbado também, com o carimbo da escolha da cliente. Então já vim passando ele aqui no leite, tirando o excesso pra deixar tudo certinho. Gente, aqui eu terminei os moranguinhos, tá? Já coloquei aqui na forminha, já fiz o carimbo com coraçãozinho. Agora eu vou embalar e vou colocar... vou fazer os de brigadeiro, tá? Gente, aqui agora eu tô finalizando os brigadeiros pra poder já colocar nas forminhas. Também são 50 unidades, esses dali sobraram, então eu vou guardar pro pessoal daqui de casa comer. E aí eu tô finalizando aqui os brigadeiros. Então, gente, agora basicamente o que eu vou fazer vão ser os doces do aniversário da minha mãe. Então, por isso que eu já vou até finalizar esse vídeo aqui com vocês. Nossa, tô parecendo um dedão com essa touquinha, porque ela me deixa mais bolacha ainda do que eu já sou o rosto. Mas enfim, agora basicamente são só os doces que eu tenho que fazer do aniversário da minha mãe. Já vendi todos os pães de mel, eu vou mostrar pra vocês lá na cozinha. Então eu já vou finalizar esse brigadeiro aqui. E aí eu já vou começar agora um outro vídeo que vão ser dos doces que eu quero fazer aqui com vocês, tá? Então vou mostrar o pão de mel e depois já vou encerrar esse vídeo aqui com vocês, que eu vou dar continuidade em um vídeo separado. Aqui eu já separei todos os pedidos de pão de mel, já foram todos, gente. Eu fiz 43 unidades e foram todos embora já. Então eu já coloquei aqui o nome dos clientes, tudo certinho. Tô esperando vir retirar, confirmando o pagamento e tudo mais, mas já tá aqui tudo separado. Então agora basicamente eu vou finalizar esse vídeo e vou começar um novo vídeo que eu vou fazer os doces aqui com minha mãe, tá? Aqui eu já vou finalizar os brigadeiros e o beijinho, então eu já vou finalizar o vídeo também pra vocês, tá? Então, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like aqui embaixo pra mim, seu comentário me falando o que você acha desse vídeo. Me segue lá no Instagram, que o link tá aqui embaixo na descrição. E já ativa o sininho de notificação aqui do canal também, porque os doces do aniversário da minha mãe vão sair aqui pra vocês, tá? Que eu vou fazer nesse exato momento. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.